Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Instagram da Record Incorporações. Nós estamos começando agora mais uma live que faz parte do projeto Alagoas em Ação. Esse projeto que é uma iniciativa da Record Incorporações junto à Universidade Record e visa trazer diversos nomes de peso aqui para o Instagram para a gente debater sobre assuntos variados e importantes para esse momento que a gente está passando, que é um momento bastante difícil, um momento de crise provocado por uma pandemia. Hoje o nosso tema vai ser sobre planejamento sucessório e a nossa convidada de hoje é a advogada Ana Francisca Pedrosa. Eu vou convidar ela para ingressar aqui na live com a gente, tá certo? Só um minutinho. Deixa eu ver se a Ana já está por aqui. Já está sim. Pronto, já adicionei aqui a Ana, vamos aguardar ela entrar para a gente começar a conversar, para ter um papo bem legal. Oi, Ana! Oi, Mara. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui, obrigada por aceitar o nosso convite, tá? Aqui da Record. Eu que agradeço. Para a gente debater esse assunto tão importante. Eu pensei em você começar se apresentando, para a gente se conhecer e quebrar um pouco o gelo, enquanto também o pessoal vai chegando, vai aqui entrando na live. Claro, eu sou Ana Francisca, advogada, atuo há 10 anos diretamente nessa área de planejamento sucessório, societário. Sou sócia de um escritório jurídico aqui em Maceió. E, assim, um currículo breve, eu sou especializada em direito processual, em direito tributário, família e sucessões, e sou membro da Comissão Nacional do IBDFAN, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, na área de família e de sucessões, e estou aqui para conversar com você, esse bate-papo acerca do planejamento sucessório. E agradeço, assim, a oportunidade para parabenizar a Record e para agradecer o convite. Ai, que é isso, a gente agradece você ter aceitado, você estar aqui participando dessa iniciativa tão legal. Então tá, o nosso tema de hoje é sobre planejamento sucessório. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é isso? Eu acho que talvez tenha alguém aí que esteja assistindo a gente que não saiba muito bem o que é. Então, em linhas gerais, o que é o planejamento sucessório, Ana? Bom, a gente pode conceituar, assim, de uma maneira muito fácil de entender, o planejamento sucessório sobre como uma adoção de medidas capazes de organizar o patrimônio de uma família e de planejar a sucessão desse patrimônio para a próxima geração, para os herdeiros, enfim. E é possível tratar de muitas questões, inclusive questões financeiras, como minorização de tributos, ver como essa sucessão vai ser feita, de que forma o patriarca quer que essa sucessão seja feita. Então, existem instrumentos assim variados que a gente pode pensar quando vai criar estratégias para esse tipo de planejamento. Em linhas gerais, é isso. A gente está passando por um momento muito difícil, né, principalmente para algumas empresas, que é essa crise econômica que acabou sendo provocada pela pandemia da Covid-19. Existe um momento certo para se pensar em planejamento sucessório? Tem muita gente que deve estar pensando nisso agora, né, nesse momento, mas tem assim uma época certa ou não? Não, na verdade não, Mara. O que a gente sempre diz que nunca é tarde demais e nunca é cedo demais para começar a pensar num planejamento sucessório. O que é que acontece? Infelizmente, nós não temos, o brasileiro não tem o costume de pensar em planejar a sua sucessão. Por quê? Porque ainda é um tabu conversar sobre morte, né? Levantar essa questão da morte. Para nós brasileiros, para a nossa cultura, é um mau agouro, assim, como se a gente estivesse atraindo esse fato, que na verdade todos sabem, né? Inevitável, vai acontecer uma hora ou outra, mas as pessoas ainda têm esse receio de conversar sobre isso. Então, não existe uma hora certa. O que existe é a conscientização de que eu quero planejar a minha sucessão. Esse patrimônio que eu adquiri ao longo dos anos, à custa de muito trabalho, de muito esforço, como eu quero que isso seja passado? Né? Então, assim, toda hora é hora. A gente tem visto, assim, a advocacia tem visto um interesse muito grande entre as pessoas de meia idade, entre os empresários, entre as pessoas que têm patrimônios jovens, de 40 anos, pessoas de meia idade. Então, é ótimo começar a esse planejamento. Mas também existem pessoas de 70, 80, que já estão aí na terceira idade e que querem planejar. Então, ainda dá tempo de planejar. Então, não existe um tempo certo para se começar a pensar.
A partir do momento que você dá aquele estalo na sua cabeça, como eu quero que isso seja repassado, como eu quero que meu patrimônio seja tratado, então é hora de começar a pensar. Certo. Então, e como é que é realizado esse planejamento sucessório? Olha, de início, a gente convida o cliente, né, a conversar, né? Nós advogados, nós temos que fazer isso, a gente chama o cliente para entender, de fato, qual é a intenção dele com esse planejamento sucessório. Como ele quer fazer essa sucessão de imóveis, como ele quer fazer essa sucessão do patrimônio, de empresas, seja lá o que for. Então, eu quero trazer meus filhos, eu não quero trazer meus filhos para dentro das empresas, como eu quero passar isso para a próxima geração, qual a intenção real do patriarca? É transmitir os bens em vida? É deixar para o caso de transmissão após realmente o falecimento? Então, a gente senta, conversa e a intenção principal é atender à vontade do cliente acerca dessa sucessão patrimonial. Porque quando a gente vê, por exemplo, se a gente for olhar para as famílias que têm empresas, 85% das famílias, das empresas existentes hoje no Brasil, elas são empresas familiares. Ou seja, são empresas de pequeno, médio porte, ou até de grande porte, mas quando a gente fala de grande porte, refere-se mais a empresas que são mais profissionalizadas, não tão familiares. Mas a empresa familiar, ela é muito existente no Brasil, ela é muito ativa no Brasil. Então, para vocês ter uma ideia, desses 85% são empresas familiares, apenas 30% subsistem à segunda geração. Ou seja, essas empresas não conseguem passar para a segunda geração, só 30% conseguem. É uma queda considerável, né? É uma queda considerável. E se você falar em terceira geração, então, cai para 5%. Então, assim, tudo isso por falta de planejamento. É a falta de um planejamento de como suceder, né, aquela empresa, como suceder o seu patrimônio. Então, nesse ponto, a gente chama o cliente, a gente conversa com o cliente, né, é o papel nosso do advogado, e tentar saber dele, extrair dele qual a vontade dele em relação ao seu patrimônio. Certo. E quais são os instrumentos que podem ser utilizados nesse planejamento sucessório? Mara, assim, vários são os instrumentos. A gente pode falar, a gente tem uma quantidade boa, a gente dispõe de ferramentas jurídicas muito boas. O que é bom para trazer opções, né, para os clientes. Sim, porque nem tudo, por exemplo, hoje se fala muito, meu amigo tem uma holding, eu quero criar uma holding. Calma, não é assim, uma holding depende de cada caso, a gente tem que analisar o caso em concreto para ver. Eu começo assim falando do testamento. O testamento é uma coisa prevista no nosso código e muito pouco utilizada, né? Na verdade, as pessoas não têm o costume de utilizar o testamento que está aí disponível, né? A gente tem vários tipos de testamento, tem o testamento público, que é o mais comum, que é aquele feito em cartório, né? Que após o falecimento do testador, é apresentado esse testamento em juízo. A gente tem um testamento cerrado, a gente tem um testamento particular, que são testamentos feitos pela própria pessoa, mas um necessita o reconhecimento do tabelião, enfim. E esse instrumento é muito pouco utilizado, infelizmente, pelas pessoas. Porque quando você... Lógico que o testamento é assim, quando você quer fazer a transmissão do patrimônio após a sua morte, né? Após a sua partida. Então, é aí que o testamento surge, e aí é que as pessoas vão ver as cláusulas testamentárias, o que você testou, qual é a disposição de última vontade, que a gente chama. E é muito pouco utilizado. Mas num testamento, por exemplo, você pode dispor de até 50% do seu patrimônio. Você pode decidir, não, 50% do meu patrimônio eu quero destinar a uma entidade, a uma associação de caridade, a um filho determinado. Por exemplo, às vezes você quer beneficiar um filho que trabalha mais com você, que está mais junto de você nos negócios, mas você não sabe como. Então, você pode fazer um testamento dispondo algum bem para aquele filho, entendeu? Então, ele é muito útil. E, infelizmente, as pessoas ainda não atentaram para esse instrumento que é extremamente valioso, que é o testamento. Agora, também, se a gente for falar no âmbito de eu quero transmitir meus bens em vida, por exemplo, né? Eu já quero deixar a minha sucessão pronta e organizada, né? Eu já quero deixar tudo encaminhado.
Então, aí a gente pode partir para a criação de sociedades, que, por exemplo, como eu falei antes, seria holding, né? Exatamente. E aí, muita gente não sabe o significado da palavra holding, né? Acha bonito, é um termo que está sendo muito usado, é um termo... Sim, né? O povo assistiu. É um termo que tipo, todo mundo está usando, meu amigo tem uma holding, eu quero ter também, então vamos nessa. Mas não é assim, na verdade, a holding, ela é uma sociedade criada, que vem do termo to hold, do verbo to hold, em inglês, e está muito ligada, associada a manter, a controlar, a abrigar. Então, em linhas gerais, seria uma sociedade criada para abrigar esse patrimônio da pessoa, entendeu? Seja, aí a gente pode criar uma holding exclusivamente patrimonial, por exemplo, onde a gente colocaria os bens que essa família tem nessa holding, que seria só para administração desse ponto. É o que a gente chama, seria uma holding pura, uma holding que ela não exerce nenhuma atividade comercial, industrial, enfim, ela é somente uma holding para abarcar esse patrimônio, para proteger esse patrimônio e organizar esse patrimônio, entendeu? Então, assim, se for o caso, após a análise, claro, após a gente ver a necessidade daquele cliente e a vontade daquele cliente, então, se for o caso, a gente pode criar uma holding para justamente organizar esse patrimônio. E também, através dessa holding, a gente pode já fazer a sucessão dessas cotas. Por exemplo, eu entro numa holding, vamos supor, meu esposo e meus 2 filhos, né? Então, inicialmente, a gente tem uma participação societária, né? A gente tem um número de cotas maior, porque somos nós que vamos integralizar aquele patrimônio, somos nós que vamos colocar aquele patrimônio dentro da empresa, e os filhos com uma participação pequena. Mas aí, no decorrer do tempo, após esse patrimônio todo já estar dentro da holding, pode haver a transferência dessas cotas para os herdeiros. Então, tudo já fica em vida, tudo já fica já disposto. Então, isso, assim, após o falecimento, tudo já vai estar praticamente resolvido. Não vai ter muito o que se discutir. Mas aí assim, aí é o que a gente entra na questão dessa criação da holding. Mas aí é uma holding para tudo, Ana? A gente cria uma holding para tudo? Não, calma. A holding patrimonial é interessante, justamente como eu falei, para abrigar esse patrimônio, que é importante. Mas, por exemplo, ela já não é uma holding patrimonial pura, como a gente disse, que não tem outra atividade no seu objeto social, a não ser a participação em empresas, né, a participação em outras empresas, enfim. Aí ela já pode não ser tão vantajosa. Por exemplo, se eu tenho imóveis que eu pretendo locar, ou imóveis que eu pretenda vender. Nesse caso, se o objeto social dessa holding for somente a administração desse bem, não vale a pena. Se você tem bens que deseja local, deseja alienar. Por quê? Porque a tributação vai lá para cima. Então, aí já seria o caso da gente criar uma sociedade, uma outra holding, que tem uma atividade imobiliária no seu objeto social, e aí a gente consiga, através dessa holding, fazer a compra e venda de imóveis, ou fazer a locação de imóveis, e aí a tributação que você paga é bem menor, entendeu? Então, assim, existe, como a gente diz, existe sociedade para todo tipo. Você pode criar uma holding através sobre o tipo de sociedade limitada, você pode criar uma SA. Então, assim, estudando cada caso, mas a holding pode ser um bom instrumento para um planejamento sucessório. E aí, indo para outro instrumento, por exemplo, a gente pode citar, para quem tem empresas, a gente pode citar o acordo de sócios também. Sim. É um outro instrumento. Esse acordo de sócios, assim, quando a gente vai criar uma empresa, a gente cria, junto com a empresa, o contrato social, né, que é a constituição daquela sociedade, são as regras daquela sociedade. E aí a gente vai arquivar isso na junta comercial, que vai dar publicidade às pessoas de que aquela empresa existe, sob aquelas regras, naquele contrato social. Mas também existe o acordo de sócios. E o que é esse acordo?
é justamente, ele serve para disciplinar a relação entre os sócios. Ele serve para estabelecer formas de manutenção do bem da família, de bens da família, tipo, cláusulas, você pode colocar no acordo de sócios cláusulas que não necessariamente precisam estar no contrato social, não precisam ser de publicidade, né, das pessoas, pode ser uma coisa só da família. E é muito interessante, porque aí nesse acordo você pode estabelecer as formas de preservação do patrimônio na família, você pode estabelecer cláusulas de como essa transmissão do conhecimento do patriarca para os herdeiros vai ser feita, pode tratar sobre a administração das sociedades. Por exemplo, eu tenho uma sociedade com meu filho, com uma determinada pessoa, e aí meu filho pode entrar na sociedade, não pode entrar na sociedade, porque é aquela coisa, né? Meu pai tem uma empresa e eu vou trabalhar na empresa dele. Mas nem sempre as pessoas têm aptidão para isso, digamos assim. Né? Às vezes o filho não quer... Não quer, né? Mas não quer nada com a vida, ou não é o interesse dele, ele não está ligado nisso. Então, o acordo de sócios, ele pode justamente trazer esses requisitos. Meu filho pode entrar, o seu filho pode entrar, o meu cônjuge pode entrar em caso de divórcio ou em caso de sucessão, não pode entrar. Quais os requisitos para se entrar? Pode também se estabelecer cláusulas de remuneração dos sócios, como vai se dar essa remuneração, ocupo cargo tal, vou receber tal remuneração, ocupo uma diretoria tal, vou receber tal remuneração. Então, assim, o acordo de sócios, para quem tem empresa, é um instrumento bastante eficaz num planejamento também, porque o planejamento, eu costumo dizer que o planejamento sucessório, muitas vezes também envolve um planejamento societário, sim, quando se tem empresas. Né? Porque a gente vai estar falando da sucessão de empresas também. E a empresa precisa também estar organizada para que essa sucessão se dê também de forma organizada. Então, assim, é de extrema importância o acordo de sócios quando se tem uma empresa. E aí, assim, pensando em outro instrumento, a transmissão desses bens ainda em vida, pode ser justamente a doação de imóveis ou de cotas com instituição de usufruto vitalício. Entendeu? O que é a instituição do usufruto? Você doa um imóvel, né? A nua propriedade que a gente chama passa a ser do donatário, da pessoa que recebeu, mas você continua usufruindo de todo aquele bem, de todos os frutos. Usufruindo vem de usufruir, de frutos, né? Você continua usufruindo desse patrimônio. Então, é muito importante também, é um instrumento muito agregador, esse instrumento da doação com a instituição do usufruto. Porque as pessoas pensam, às vezes, assim, eu não quero planejar a minha sucessão porque eu não quero transferir meu patrimônio em vida. Mas planejar não é necessariamente transferir patrimônio. Né? Você pode deixar, como eu falei no caso do testamento, você pode deixar para que essa transferência ocorra após o seu falecimento. Ou você pode, em vida, já começar. E a doação é um instrumento que eu considero bem importante. Exatamente. E ainda mais barato, digamos assim. Por quê? Mais vantajoso, né? Exatamente. Por quê? Porque existe o imposto de transmissão causa-mortes ou doação, que é o imposto que se paga quando você doa algum bem, ou quando você falece, que tem a abertura da sucessão, e esse imposto vai ser aplicado quando houver, na sucessão, no processo de inventário judicial ou extrajudicial, enfim, quando houver a transmissão desse patrimônio para os herdeiros. E aqui em Alagoas, o IPCMD, ele tem alíquotas diferentes. Por exemplo, para a doação, a alíquota do ICMD seria de 2% sobre a doação. Então, 2% sobre o valor do imóvel. Você vai doar um bem, e aí você vai pagar de imposto 2% sobre o valor venal daquele imóvel, sobre o valor de mercado. E se você deixar para a sucessão causa-morte, ou seja, após o seu falecimento, esse imposto sobe para 4%. Então, assim, dobra, né? Dobra. Aqui no estado ainda é vantajoso fazer a doação. Lógico que você vai fazer doação de bens, observando qualquer planejamento que você for fazer, você vai
ter que analisar e respeitar a questão da legítima, ou seja, do que é possível você dispor, porque, como eu falei, eu acho que falei no início, existe uma limitação do que você pode dispor, a pessoa só pode dispor 50% do seu patrimônio, então, os outros 50% é reservado aos herdeiros, né, necessários, ou, enfim, são os filhos, em concorrência com o cônjuge, né, o Código de 2002 trouxe o cônjuge para a figura do herdeiro necessário, que antes ele não era, né, então o cônjuge hoje é herdeiro necessário, em concorrência com os filhos, e não havendo filhos, o cônjuge entra em concorrência com os ascendentes, os pais, enfim, e não havendo ascendentes também, o cônjuge herda sozinho. Então, assim, então tem sempre que ser respeitado essa limitação dos 50% de disponibilização do patrimônio, certo? Alguns estados, aliás, na maioria deles, a maioria já tem adotado a alíquota única para doação e para causa morte, né? São Paulo, salvo engano, é uma alíquota única. Existe aqui no estado, já houve essa discussão, enfim, deu uma parada, mas não foi, esse tema volta a ser discutido sobre o aumento dessa alíquota e até mesmo a unificação dessa alíquota, mas por enquanto ainda é vantajoso. Então, a hora de fazer um planejamento, considerando a doação de patrimônio, a hora é essa, enquanto não começa essa nova discussão acerca do aumento dessa alíquota, entendeu? Então, é um instrumento bastante eficaz. E outra coisa que a gente pode olhar no planejamento a gente vai por várias frentes, né? A gente já falou do testamento, a gente já falou da criação de uma sociedade, de uma holding, a gente já falou sobre o acordo de sócios, sobre a possibilidade de doação dos imóveis, das cotas, enfim. É um ponto importante destacar que às vezes muitas vezes a gente encontra o dono do patrimônio que diz assim, não, eu não quero perder o controle, eu não quero fazer um planejamento sucessório, porque atrela muito o planejamento sucessório à transmissão automática de bens, e não é isso, né, como a gente já explicou. Então, muitas vezes eles dizem, não, eu não quero fazer um planejamento sucessório, porque eu não quero transmitir, e eu acho que se eu transmitir, eu vou perder o poder que eu tenho sobre o meu patrimônio. E eu não quero ficar nas mãos dos meus filhos, eu não quero que isso seja, que eu saia desse controle, e esse controle passe a ser dos meus filhos, e eu passe a depender dos meus filhos para isso. E não é assim. A gente consegue fazer um planejamento onde há essa transmissão do patrimônio em vida, com a pessoa que é o dono do patrimônio mantendo o controle de tudo para ele, seja da empresa, seja do patrimônio, seja do que for, entendeu? Então ele continua, ele doa esse patrimônio, né? Ele faz essa transmissão de vida, mas ele mantém tranquilamente o poder sobre esses bens, o direito de vender, o direito de alugar, a tomada de decisões das empresas. Lógico que isso, quando está dentro de uma empresa, torna mais fácil, porque aí você fica tendo usufruto pleno das cotas. Então, ali, você pode vender, você pode onerar, você pode dar em garantia, enfim. O poder fica mais concentrado, mas é possível, sabe? O planejamento, eu volto a repetir, planejar não é suceder imediatamente os bens, não é transmissão automática dos bens. Cada caso é um caso. A gente encontra planejamentos sucessórios aí, feitos e acabados e muito bem feitos, só com o instrumento de testamento, né? Então não precisa necessariamente essa doação. E às vezes o que acontece muito também é que a família tem um patrimônio grande. Vamos supor que eu tenho um patrimônio grande, mas eu não tenho liquidez. Então, o que é que acontece? Se eu falecer, eu sou dono do patrimônio, a minha família tem muito patrimônio, mas não tem a liquidez. Quer dizer, não tem aquele dinheiro imediato para lidar com as questões de velório, de sepultamento, para lidar com as questões de inventário, de pagamento de imposto. Então, outra alternativa muito interessante também é a contratação de seguro de vida, de previdência privada, onde você elege um beneficiário,
né, para aquela previdência ou para aquele seguro de vida. E o valor dessa contratação, desse seguro de vida, dessa previdência, ele é liberado em 30 dias, em até 30 dias. Então, assim, é um dinheiro e não entra em questão de inventário, ele é liberado independente de inventário, é liberado direto para o beneficiário. Então, isso dá uma liquidez para você poxa, eu penso que se eu falecer a minha família, apesar do patrimônio ser grande, mas muitas vezes esse patrimônio está imobilizado, você não tem condições de vender numa rapidez que seja possível lhe dar essa liquidez. Então, a gente para e pensa, não, eu posso contratar um seguro de vida, eu posso contratar uma previdência privada e a pessoa beneficiada, o meu beneficiário, seja minha esposa, ou filho, ou seja lá quem for, vai ter aquele dinheiro, vai ter garantida aquela quantia para fazer frente às primeiras despesas, que são sempre, num momento em que a pessoa se encontra fragilizada, a família se encontra fragilizada. E não tem nem cabeça, né, para estar resolvendo tantos pormenores, né, Ana? Exatamente. Então, assim, ele dá essa liquidez, ele dá essa capacidade de você fazer frente aos negócios. E numa crise, por exemplo, desse tamanho que a gente está vivendo, né, que foi uma coisa assim, o que eu costumo dizer é que essa pandemia está sendo horrível, né, em todos os sentidos, mas ela fez as pessoas pensarem sobre a finitude da vida, né? Ela, de uma certa forma, uma hora ou outra, eu, você, quem está nos assistindo, a gente parou e pensou, poxa, e se eu fosse vítima de, né, eu estou sujeito a isso. E se eu viesse a acontecer agora, em decorrência dessa pandemia? A nossa fragilidade mesmo, né? Assim, às vezes a gente tem tanto isso de planejar tudo e acabar se perdendo por uma coisa totalmente que apareceu de surpresa. Exatamente. Então a gente fica pensando naquilo, o que vai ser do meu patrimônio, né? Como se daria como ficariam os meus filhos, como ficaria minha esposa, meu marido, como ficaria se eu simplesmente não tivesse mais aqui hoje, né? Então é importante as pessoas pararam para pensar sobre o assunto, pararam talvez pela primeira vez para pensar em como vai ser a minha sucessão. Né? Como vão ficar meus bens? Como vai ficar o meu patrimônio que eu construí ao longo de uma vida inteira, de muito trabalho, de muita dedicação? Né? Então, assim, muitas pessoas chamam assim, não, eu vou fazer minha blindagem patrimonial. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo blindagem, porque leva a gente a pensar numa coisa meio que ilegal, né? Meio que ilícita. Quando se fala em blindagem patrimonial, geralmente a gente pensa em evasão de tributária, ou seja, esconder bens do fisco, enfim. Eu costumo dizer que é mais uma organização mesmo, né? É uma forma de organizar o seu patrimônio e, sim, de blindar o seu patrimônio de uma forma lícita, de uma forma que esteja prevista em lei, que seja, de fato, eficaz e que não burle nenhuma legislação, nenhum sistema, não burle o fisco e nada. Entendeu? Então, assim, voltando um pouquinho para essa questão da pandemia, que eu agora dei uma fugida, mas as pessoas pararam, de fato, para pensar nesse assunto. Né? E à medida que você para pensar no assunto, você também começa a querer planejar caso aconteça. Eu não quero deixar minha família como é que se diz, desamparada, né? Eu não quero, porque ninguém vai ter condições de pensar, o momento de perda vai ser tão grande que as pessoas não vão ter cabeça para pensar em patrimônio, as pessoas não vão ter cabeça para discutir o que se fazer naquele momento. Então, deixar as coisas, de que maneira eu posso deixar as coisas organizadas para que, se esse momento chegar, né, que ninguém quer que chegue, óbvio, mas se ele chegar, a gente possa fazer uma transição, uma transmissão, né, de patrimônio para uma outra geração, ou para o cônjuge, seja a pessoa que for, o herdeiro que for, de uma forma tranquila, de uma forma suave, de uma forma realmente muito organizada. Né? E a doação, voltando um pouco para a doação, eu insisto, é um instrumento que nesse momento ainda é bastante vantajoso para nós alagoanos fazermos, entendeu? Justamente por essa questão da alíquota
ser diferenciada, né? Ela ser uma alíquota para doação e duplicar para no caso de falecimento. Então, assim, e só para fechar na questão dos instrumentos que a gente pode utilizar, dependendo da organização que você tenha, do patrimônio que você tenha, né, do quão grande seja esse patrimônio, a gente ainda pode pensar também na criação de... são menos usadas, mas também são eficazes, que é a criação de offshores, a criação das famosas trusts, né, que são empresas e são contas bancárias abertas em territórios onde há uma menor tributação, certo? São chamados paraísos fiscais, que a gente liga muito isso a ilicitude, mas não é. Existem formas de você enviar o seu patrimônio, os seus ativos para o exterior de forma lícita, né? Com conhecimento do Banco Central. Nós, advogados, somos preparados para fazer isso, né? Pelo menos quem trabalha diretamente mais com planejamento societário e sucessório tem uma boa expertise nisso. Então, as trusts ficaram meio que, as pessoas dizem, as famigeradas trusts por causa daquele caso político de alguns anos com Eduardo Cunha, que tinha as trusts lá no exterior, e isso ficou muito ligado à ocultação, à ilicitude, a esse tipo de coisa, mas não, né? Existe uma forma, são meios lícitos para se gerir patrimônio fora, e não existe ilicitude em você pagar menos tributação fora do país, né? Se o Banco Central for devidamente avisado, se as suas declarações estiverem todas corretas, se você tiver uma contabilidade boa aqui e lá, é possível tranquilamente você gerir esse patrimônio fora do país. Então, assim, a criação dessas offshores e dessas trusts também são instrumentos eficazes num planejamento sucessório. Assim, várias são os instrumentos, né? Não dá, infelizmente, para a gente entrar na minúcia de cada um. Não dá para entrar na minúcia de cada um num tempo curto como esse, mas já dá para dar uma ideia do quanto a gente pode trabalhar, né? Com quais instrumentos a gente pode trabalhar. E são vários, né? Como eu citei agora há pouco, todos esses. São várias frentes que a gente pode abrir para a organização de um patrimônio. Vamos reforçar, então, assim, a gente não precisa falar, mas vamos só citar os exemplos que a gente falou aqui. Então, quando a gente fala de planejamento sucessório, existem instrumentos que podem ajudar nesse planejamento, e aí, entre os instrumentos, né, a gente falou sobre a questão, me lembro. O testamento. Testamento. O testamento, a criação das holdings, né, das sociedades, que aí nem sempre o acordo de sócios, a doação em vida, né, a doação de imóvel, de patrimônio, enfim, com a instituição do usufruto vitalício em favor do doador, né, que é uma forma de manter esse poder sobre o patrimônio ainda, a contratação de seguro de vida ou de previdência privada, que vai dar uma liquidez à sua família, né, vai liberar de imediato, não de imediato, mas em no máximo 30 dias, o valor para a sua família lidar com aquelas despesas iniciais, e a criação das offshores e das trusts, que foi esse que eu falei por último, que é mais na questão do exterior. Tá. A gente tem aqui algumas perguntas, eu vou tentar meio que resumir, tá? A primeira aqui é da corretora Thelma Brandão, eu estava aqui tentando organizar. Ela pergunta se um acordo societário ele é válido juridicamente ou seria como um contrato de gaveta. Olha, é o seguinte, ele não é previsto legalmente. O que acontece é isso, ele não está na lei dizendo um acordo de sócios, enfim. Mas são os chamados instrumentos paralegais, que a gente chama. Né? São instrumentos paralelos, por exemplo, ao contrato social, que servem para regular aquela relação entre sócios e que, ultimamente, tem sido muito bem aceito pelo judiciário como um contrato, como, de fato, uma relação, um contrato que dispõe sobre a relação entre esses sócios, entendeu? Então, assim, são instrumentos paralegais, mas que estão sendo muito bem aceitos no judiciário. Tá. Uma outra pergunta aqui é da Formas Research, eu acho que é assim, Group. Em relação aos custos, o que seria melhor, o testamento ou a doação?
Acho que você acabou meio que respondendo, e também tem aquela questão de ser muito individual, né? De ser bastante peculiar de cada cliente, né? Isso, assim, no testamento você vai pagar o imposto de 4%, porque vai ser causa-morte, vai ser após o seu falecimento, enfim. E a doação você paga 2% ainda, né? Lembrando sempre que sempre tem essa discussão de se ou unificar a alíquota ou se aumentar a alíquota, porque a Constituição estabelece um teto de 8% para essa alíquota. Alguns estados já praticam essa alíquota de 8%. Então, assim, mas vai muito da vontade do dono do patrimônio. Ou seja, é a minha vontade de já passar em vida, é a minha vontade não deixar porque também tem aquelas pessoas que não querem dar conhecimento do planejamento aos herdeiros, né? É muito comum, às vezes, o dono do patrimônio chegar e dizer, olha, eu quero fazer o meu planejamento, mas eu não quero que ninguém saiba, né? Porque, infelizmente, né, a gente tem que falar sobre todas as hipóteses, e, infelizmente, existem famílias que têm uma dinâmica de tipo, opa, meu pai ou minha mãe vai fazer um planejamento, né, e já começar os pais não querem meio que fiquem que nem urubus, né, em cima da carniça, só esperando o falecimento para, né, enfim, colocar a mão no patrimônio. Então, assim, muitas vezes o cliente chega e diz, não, eu não quero de jeito nenhum que a minha família tenha conhecimento desse planejamento. Então, a gente opta pelo testamento, a gente opta por uma outra coisa que não seja a transmissão em vida, entendeu? Então, vai muito do dono do patrimônio, da pessoa que pretende, de fato, organizar a sua sucessão. Tá. Outra dúvida aqui, tá? Agora é do Wagner. Ele está perguntando como podemos pensar em usar esses instrumentos para ajudar as empresas ou as pessoas nesta crise. Era mais ou menos o que a gente estava falando, né, Ana? Exatamente. É a hora, eu acho que essa crise trouxe à tona como eu já falei, essa coisa de quero pensar, quero planejar, né? Por exemplo, falando um pouquinho do testamento, que eu acho importante a gente deixar claro, eu falei no começo sobre as formas do testamento, tal, que são previstas no Código Civil, mas também existe a previsão no artigo 1879 do chamado testamento extraordinário, ou seja, é aquele testamento que não precisa necessariamente obedecer, é feito em circunstâncias extraordinárias e que não precisam necessariamente obedecer aquelas regras, aqueles requisitos impostos pela legislação. Então, por exemplo, você se encontra em casa, os cartórios, alguns cartórios estão funcionando, mas em muitas cidades não existem cartórios, os cartórios estão parados ou com suas atividades restritas. Então, você pensa, poxa, eu posso fazer um testamento? Como fazer um testamento? Porque, assim, tem o público que você vai ao cartório, o cartório é quem lavra, né, tem a presença das testemunhas, tem o particular e o cerrado, mas que precisam de testemunhas, né? O cerrado ainda precisa do tabelião, então precisam testemunhas, mas se eu estou em casa, eu não tenho ninguém para testemunhar a esse respeito, né? A essa minha disposição de última vontade. Eu escrevi um artigo sobre isso, justamente dando a minha opinião de que, nesse caso, seria possível fazer um testamento extraordinário, ou seja, a próprio punho, o testador dizer, numa espécie de carta, né, que ele está em plena consciência de suas faculdades mentais, que em decorrência da pandemia, né, do Covid-19 e pela impossibilidade de se deslocar a um cartório, de conseguir testemunhas, ele está lavrando aquele testamento, ele está fazendo aquele testamento e dispondo isso, aquilo, incluindo as cláusulas que ele quer. Então, assim, caso a pessoa não faleça 90 dias após a cessação dessa situação extraordinária, não tem por que se falar na validade desse testamento, porque aí se ela sobrevive a, por exemplo, 90 dias depois, ela pode ir muito bem ao cartório e fazer um novo testamento, né, dessa vez obedecendo os requisitos legais. Mas se ela não sobreviver, se ela for acometida pela Covid e não der, por exemplo, para não sobreviver, infelizmente, esse testamento ele pode ser levado a juízo,
né? E o juiz vai analisar, e é perfeitamente possível o juiz homologar aquele testamento que foi feito sem a presença de testemunha e sem atenção aos requisitos legais, por exemplo. Então, é uma forma de ajudar as pessoas nessa pandemia. Quero fazer, não porque necessariamente eu vá morrer, mas se acontecer, eu já quero estar prevenido. Meu testamento já vai estar, né, já vai ter sido feito, na verdade. Então, é uma forma de se ajudar muito nessa questão da pandemia, dessa situação extraordinária que a gente está vivendo. Uhum. Tá joia. Daqui a pouco a gente volta, então, pessoal, com as perguntas. A gente vai dar continuidade aqui, tá? As perguntas que eu tenho ainda para Ana. Quais, então, que seriam as consequências caso eu não faça um planejamento sucessório? Olha, Mara, as consequências... É aquela coisa, é melhor fazer do que não fazer nada. Né? Especialmente quando se trata de patrimônio. Então, famílias com uma composição como que eu posso dizer? As consequências que eu traria nesse momento possibilidade de geração de conflitos. Né? Eu acho que nenhum patriarca ou matriarca dono de um patrimônio deseja ver seus herdeiros brigando por aquele patrimônio. Então, pode gerar um conflito muito grande. E é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Na verdade, o mais comum, infelizmente, são as brigas. A gente vê, é difícil a gente encontrar, não brigas por necessariamente olho grande sobre o patrimônio, não necessariamente sobre isso, mas por divergência de pensamentos, divergência de opinião em relação a como conduzir aquele patrimônio, como preservar aquele patrimônio. Um quer alienar, o outro não quer alienar, né? Um acha que deve colocar os bens para locação, o outro acha que não. Um acha que a empresa deve ser vendida, o outro acha que não. Então, assim, não necessariamente por estar de olho no patrimônio, mas por opinar. As pessoas são distintas, são pessoas distintas, são pensamentos distintos. A criação pode ser a mesma, mas o pensamento é outro, né? Então, assim, um tem habilidade, o outro não tem habilidade para o negócio, um tem habilidade para lidar com bens, outros não tem. Então, assim, eu acho que a principal consequência é a existência, a possibilidade maior de um conflito, né? E também a questão dos custos. É mais custoso, né? Você deixar abrir, porque a sucessão, ela se abre com o falecimento da pessoa, né? Falecendo a pessoa, abre a sucessão. Então, os custos de um inventário, do tempo que se gasta no inventário, só para você ter uma ideia, o processo mais longo do Brasil, da história do judiciário brasileiro, foi um processo de inventário que durou 107 anos. É uma coisa assim, absurda. As pessoas costumam dizer que o julgamento... Exatamente, as pessoas costumam dizer que o julgamento foi feito espiritualmente, né? Porque as gerações já tinham se passado, quer dizer, já tinha passado a segunda geração, já estava na terceira, na quarta, enfim. Então, é isso que você quer deixar, é essa briga que você quer deixar, é essa demora. Lógico, existem, quando você apresenta uma partilha em juízo, né, quando é necessário, porque hoje em dia é possível fazer um inventário extrajudicial, mas existem algumas hipóteses em que é obrigatório fazer via judicial mesmo. Quando você apresenta uma partilha amigável, ótimo, né? Aquilo, a depender do andamento da vara, que trata sobre o assunto da vara sucessória, aquilo anda, de certo, com uma certa rapidez. Mas, no mínimo, 6 meses, 1 ano, né? Na melhor das hipóteses. Né? 6 meses, 1 ano para começar a se resolver isso, para que o patrimônio seja, de fato, transmitido aos herdeiros. Né? Então, ainda assim é um tempo considerável. Há famílias que não querem esperar esse tempo, né? Então, assim, os custos de um inventário, eles são maiores, né? Como eu já falei, a possibilidade de brigas são maiores. Então, acho que as consequências seriam essas. É muito melhor você planejar. É muito melhor você tentar ao máximo. Quer dizer, o planejamento, aí você pergunta, Ana, o planejamento vai evitar briga? A gente não sabe. Sim. Né? A função, o papel do planejamento é organizar essa sucessão, né? E minimizar ao máximo a possibilidade de um conflito entre as famílias. Mas família é um tema muito complicado. Né? Existem muitas questões emocionais. Né? Existem muitas questões emocionais que não são tratadas no decorrer da vida.
e que quando o pai ou a mãe falece, essas questões mal resolvidas, elas afloram e aí acabam mesmo conscientemente gerando conflito. Não que necessariamente a pessoa queira criar um conflito, mas são questões mal resolvidas, são questões que você não concordava com seu pai ou sua mãe e que nesse momento surgem. Então, assim, vamos minimizar, né? É importante minimizar, é importante planejar para minimizar essa geração de conflitos no futuro. Eu acho que é bem por aí. Ditado, né? Melhor prevenir que remediar. Exatamente, é bem por aí. É bem por aí. Popular, né? Vamos adiantar aqui para a gente otimizar, porque nós estamos nos nossos últimos 15 minutos. Eu sei que o papo tá bom, mas a gente precisa organizar aqui. Uma grande dúvida, e provavelmente algumas pessoas também que estão nos assistindo devem ter. Só faz planejamento sucessório quem tem grande patrimônio, quem tem muitos bens, ou não? Quem tem, por exemplo, só um bem, já pode fazer esse planejamento? Não, as pessoas têm essa ideia de que planejamento societário, quer dizer, societário para quem tem sociedade, enfim, mas que o planejamento sucessório seja só para quem tem grandes fortunas, para quem tem um patrimônio grande. Não, né? O planejamento sucessório pode ser feito por qualquer, tenha você um imóvel, 2 imóveis, tenha você dinheiro em conta, quer dizer, você não precisa ter um patrimônio muito grande. Você não precisa ter um patrimônio grande, na verdade, para fazer um planejamento sucessório, né? Por exemplo, eu posso ter 2 filhos e ter 2 imóveis, vamos supor. E aí, você planejando, né, essa sucessão, o que é que acontece? Falecendo hoje, vamos dar um exemplo só para realmente ilustrar que não é necessário se ter um grande patrimônio. Então, vamos pensar nesses 2 filhos, eu tenho 2 patrimônios, eu tenho 2 imóveis, vamos dizer assim, e eu faço um testamento, né, dizendo que eu quero que um imóvel fique com um filho, que um imóvel fique com outro, desde que eles tenham os valores equiparados, enfim, senão você vai ter que fazer a compensação, mas enfim, eu posso planejar no sentido de fazer o meu testamento para já deixar isso certo, entendeu? Porque quando você vai para o inventário, acontece o quê? Como eu disse antes, pode ser apresentada a partilha amigável, por exemplo, olha, excelência, né, diante do juiz, eu quero ficar com tal patrimônio, meu irmão vai ficar com outro imóvel, ou meu irmão vai ficar com outro, beleza. Então não tem problema, né, não vai ter litígio. Mas se isso não acontecer, o que é que vai acontecer com esses 2 imóveis? Eles vão ficar para os 2 herdeiros em condomínio. Ou seja, um vai depender do outro para administrar aquele imóvel, um vai depender do outro para alienar, para alocar aquele imóvel. Então, assim, muitas vezes isso gera, querendo ou não, um conflito, justamente pelas maneiras diferentes de pensar, como eu já falei. Então, não importa o seu patrimônio, né? O que importa realmente é você planejar. Se você plantar a sementinha de que eu preciso planejar, então a gente já viu as formas de se planejar e pode ser através de um simples testamento, ou então uma doação, enfim, né? Que seja para os seus herdeiros. Então não importa. Infelizmente é um erro que as pessoas costumam cometer ao pensar isso, né? Só quem tem grande patrimônio pode planejar alguma coisa, e não é verdade. Tá. Eu acho que a gente tem aqui um tempinho ainda para tirar algumas dúvidas. Tem uma dúvida aqui do Valnei Maranhão. Ele está perguntando algo sobre, assim, para a liquidez dos herdeiros, é bom abrir? Eu acho que ele quer tirar alguma dúvida em referente à liquidez dos herdeiros, que foi o que você falou aqui, Ana. Eu não entendi direito, esse é bom abrir... Eu fico um pouco confuso. Se ele puder reformular a pergunta, mas acho que será que dava para você, pelo menos, nos esclarecer alguma coisa sobre essa questão da liquidez dos herdeiros? Sim, como eu falei, existem famílias que possuem, além de um patrimônio imobilizado, enfim, lá eu tenho fazendas, eu tenho imóveis, existe também a liquidez, né? Existe também o dinheiro em si para lidar com essas situações emergenciais que surgem, essas primeiras ações que se tem que tomar com a morte de uma pessoa. Mas existe aqueles casos que não se tem essa liquidez, né? Que o meu patrimônio é todo em imóveis. Eu não tenho, daqui que eu venda um imóvel para conseguir o dinheiro, para fazer frente às despesas, não só a despesa com inventário, não só mas as despesas da família, né? Porque muitas vezes a gente está falando de um patriarca ou de uma matriarca que mantém
a família. Muitas vezes o cônjuge não tem um trabalho, os filhos não têm um trabalho, ainda não estão encaminhados na vida, digamos assim, não tem. O áudio, o vídeo parou. Agora voltou. Tinha parado um pouquinho. Então, assim, fica muito difícil. Então, para fazer frente a essas despesas iniciais, para manutenção mesmo da própria família, é importante que se tenha essa liquidez. E não havendo, foi o que eu falei, é o caso do seguro de vida, é o caso da previdência privada, que esse valor, né, o valor que estiver depositado lá, ele vai ser liberado para o beneficiário no prazo de 30 dias. Então, dá para, né, dar um fôlego. Exatamente, dá para dar esse fôlego e as pessoas começarem a organizar a vida para poder pensar de fato de como será daqui para frente, né? Como se darão as despesas daqui para frente, a manutenção da família daqui para frente. Então, se foi nesse sentido que ele perguntou, é bem por aí, entendeu? Porque muitas vezes falta essa liquidez. Joia. Para a gente já ir aqui encaminhando para a nossa reta final, Ana, por favor, então vamos reforçar, talvez ainda não tenha ficado totalmente claro aí para as pessoas que estão nos assistindo, quais que são as vantagens de se fazer o planejamento sucessório? Olha, organizar a sua sucessão, sem dúvida nenhuma. Planejar, é você ter o direito de planejar como se dará a sucessão do seu patrimônio. Então, a principal vantagem é sua, né? É você ter a possibilidade disso, né? Não deixar que as coisas aconteçam pelo acaso, né? Pelo falecimento e as coisas não saiam do jeito que você gostaria, né? É pensar sobre como você quer transmitir esse patrimônio para uma futura geração, né? É importante você planejar, é importante você que a sua vontade em relação àquele patrimônio seja atendida após o seu falecimento, porque é muito comum a gente ver a pulverização de um patrimônio, o patrimônio se destruir na segunda geração, quando passa, porque a família não quer mais, não entra no consenso sobre a família. O que a gente diz é o seguinte, o que a gente quer, até uma pessoa que eu admiro muito, diz muito isso nas reuniões que a gente tem, é garantir a harmonia no almoço de domingo, né? Deixar tudo traçado para que o almoço de domingo possa ser realizado sem trazer problemas de sociedade, sem trazer problemas de patrimônio, já está tudo organizado, né? Se dar essa possibilidade de organizar essa sucessão, né? E aí também pensando nos custos que serão menores, se você planejar, né? A tributação é menor, a gente pode, porque tem todo, junto com a análise não só do âmbito familiar e do âmbito de sucessões, a gente também tem que jogar um olhar sobre o aspecto societário, sobre o aspecto tributário. Não adianta a gente fazer um planejamento que vai onerar ainda mais você em termos de impostos, por exemplo. Então, essa não é a ideia. Então, a vantagem é justamente isso. Além de você planejar, é você fazer com que a sua vontade seja cumprida com o que você planejou para aquele seu patrimônio em relação ao futuro, para que ele seja preservado, né? A gente cria mecanismos, né? Os advogados criam mecanismos para preservação desse patrimônio o máximo possível. Lógico que vai depender muito de como a outra geração se comportará, enfim, mas você já pode deixar isso planejado e você pode minorar a questão dos impostos, minorar os custos inerentes de uma sucessão normal, uma sucessão comum, sem planejamento. Tá, joia. O Antônio Carlos Pedrosa, ele falou agora aqui, mas Antônio Carlos, a gente já está precisando terminar a live, porque o tempo já está bastante encerrando. Ele perguntou aqui quais são os tributos incidentes na sucessão. Aninha, vai depender de cada instrumento, né, que a pessoa escolher. Para o planejamento vai depender de cada instrumento, mas os tributos mais incidentes o tributo mais incidente numa sucessão é justamente o IPCMD, que é o Imposto Transmissão Causa Mortes ou Doação, que é esse imposto que é cobrado quando a pessoa falece ou doa algum patrimônio, mas quando a pessoa falece, que vai fazer a transmissão desse patrimônio para uma próxima geração, para os herdeiros, enfim, legatários, as pessoas que vão ser beneficiadas com aquele patrimônio. Tá, joia. Muitas pessoas estão aqui lembrando, então deixa eu aproveitar. Parabéns, Ana Francisca, né? Você está aqui comemorando esse aniversário com a gente. Obrigada por essa honra. Tem diversas aqui, ó.
Felicidades, parabéns aí para você. Então, muito obrigada mesmo. Para a gente fechar, por causa do nosso tempo, Ana, qual que é a mensagem, então, que você deixa sobre esse tema que a gente abordou aqui hoje? Planejem, planejem. Coloquem esse assunto em pauta, na sua cabeça mesmo. Aceite pensar sobre a morte. É um fato inevitável. Todos nós vamos passar por isso uma hora ou outra. E aí, quando a gente se depara com uma pandemia dessa, a gente vê, de fato, o quão finita é a vida. Então, a hora é agora. Planejem. Coloquem um olhar carinhoso sobre a sua família também, né? Sobre, tipo, eu construí esse patrimônio, mas é minha obrigação também cuidar da minha família. É minha obrigação prezar pelo bem-estar deles. Então, você não vai estar pensando só em você, você não vai estar pensando só na sua vontade. Você vai estar pensando na sua família. Então, planejem. É o que eu sempre digo, é o que eu sempre aconselho. Se todas as pessoas soubessem a importância de se planejar, a importância de se colocar isso às claras, de trazer ao debate familiar. Então, muitas coisas seriam resolvidas sem a necessidade de conflito, sem a necessidade de briga, de inventários que duram anos e anos, como aquele que eu falei, por exemplo, foi uma exceção, óbvio, mas geralmente os inventários que envolvem conflitos, eles demoram muito. Então, assim, planejem. É o que melhor eu posso orientar nesse sentido. Muito bem, Ana, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui. Pessoal, se alguém ficou com dúvida, eu vou aqui passar o e-mail da Ana. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber sobre o seu caso, tá, é só você mandar um e-mail para ana@jgm.com.br, tá? ana@jgm.com.br. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Alagoas em Ação. Foi uma honra receber você. Eu que agradeço ao pessoal da Record, agradeço ao Wagner pela oportunidade de estar aqui trazendo esse assunto, né, nessa crise que a gente está vivendo, e agradeço a todos pela audiência, a quem eu pude trazer um pouco mais de conhecimento, o meu muito obrigada, não tenho o que falar. Foi ótimo. Deixa eu só aqui anotar para o pessoal pegar o seu e-mail. Vou aqui colocar nos comentários para que todo mundo possa anotar. Pronto. Publiquei aí. Muito obrigada, Mara. Agora, botou aqui, Ana, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Viu? Para você, feliz aniversário Boa noite. mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. É isso, pessoal. Então, muito obrigada também a você que acompanhou aqui mais um Alagoas em Ação. Amanhã a gente está de volta. É só ficar aqui ligadinho no Instagram da Record, tá? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Tchau.